Vamos trocar de assunto. Refugiados venezuelanos que vivem aqui no Rio Grande do Sul estão apreensivos por causa dos parentes que ficaram lá na Venezuela. Faltam itens básicos de alimentação, higiene, acesso a serviços de saúde, ninguém entra, ninguém sai, tem violência se espalhando lá pelo país, há o risco de uma provocação militar na fronteira com o Brasil, também com Colômbia. Enfim, situação dramática está vivendo a Venezuela e as pessoas que tiveram que fugir de lá, porque não tinha condição, né? Muita gente, eu conheço, pelo menos umas 3, 4 pessoas que trabalham em Porto Alegre aqui e estão aí tentando, estão mais tranquilas, mais calmas, porque não estão lá no olho do furacão, como se diz, mas estão sim muito preocupados, porque deixaram parentes para trás, pais, mães, irmãos, filhos, muitas vezes. Vamos ver a reportagem e entender um pouquinho desse drama. Há 2 dias, José Custódio não consegue falar com a filha. Alô? A luz teria sido cortada em São Félix, onde a jovem de 16 anos e a avó vivem. Pergunto se ele teme pela filha. Sim, muito. E por minha mãe, minha família. Minha mãe já está velhinha e vivendo essa tensão. Eu não sei como eles estão vivendo. José e a esposa vieram para o Brasil há cerca de 1 ano para ter o filho. A situação hospitalar na Venezuela é crítica. As mulheres dão à luz na rua, não há injeção, antibiótico, nada. Não há nada. Nascem os filhos e morrem elas. O pequeno Roman nasceu em Boa Vista, Roraima. A ideia era voltar ao país natal depois do parto. Mas se complicou mais a situação na Venezuela e meus familiares disseram, não venha. O que se vê entre os refugiados venezuelanos é um misto de sentimentos. Alívio por terem conseguido deixar o país e iniciarem uma vida nova aqui no Brasil e também angústia pelos amigos e familiares que ficaram na terra natal. Por isso, desde janeiro, esse abrigo também oferece atendimento psicológico aos moradores. A cada dia, os refugiados acompanham um novo capítulo de tensão na Venezuela através dos noticiários. Arsênio trabalha como pedreiro e quase todo o dinheiro que ganha envia para a família, que ficou lá. Mas conta que não há comida. O governo pratica a retaliação queimando as coisas. E há pais e mães que precisam dos alimentos e dos insumos para salvar vidas. Em território venezuelano, o desespero é tanto que nesta mensagem enviada domingo, um primo de José fala em intervenção militar de outras nações para poder ingressar a ajuda humanitária no país. Esperança é Deus, primeiramente, e depois Juan Guaidó. No momento, ele é a esperança, para que não haja tanta morte. Na Venezuela está acontecendo muita coisa que não convém a um presidente. Há presos políticos. Há presos políticos. Para falar mais sobre essa difícil situação que a Venezuela tem vivido, eu recebo aqui no estúdio o professor de Relações Internacionais, Silvio Romero, ou é Romero? Romero. Isso. No espanhol, eles não falam o ditongo aberto, né? O é, o ó. Isso, né? É Romero, sim, né? Romero. Professor Romero, então, o que a gente pode falar a respeito aí dessa crise? Primeiro, vamos explicar para as pessoas de casa que as pessoas não entendem como é que um país que já foi, ainda tem reservas praticamente infinitas de petróleo, esteja vivendo uma crise dessas. O pessoal olha para o Oriente Médio, mas como assim? Os países mais ricos do mundo, maior riqueza, estão lá no Oriente Médio, vivem do petróleo, e a Venezuela produz mais um petróleo de altíssima qualidade. E como é que pode o país estar nessa situação? Explique economicamente qual foi o gatilho desse problema. Bom, a comparação com o Oriente Médio é bem adequada, né? E talvez parte do problema seja justamente a chave para entender o problema. A Venezuela é o maior detentor de reservas de petróleo do mundo, né? Então, é um país que desde os anos 30, né, apostou na exportação do petróleo como a sua grande fonte de renda internacional. Antes disso, a Venezuela até exportava alimentos, mas acabou abandonando essas culturas, né, em função de privilegiar o petróleo. Entretanto, a exemplo do próprio Oriente Médio, uma pequena elite do país se apropria dessa riqueza. Tá? E, de alguma maneira, essa disputa que a gente vê hoje, ainda em curso, foi iniciada lá no governo Hugo Chávez
quando ele tenta, né, trazer parte dessa riqueza, né, numa forma de distribuição de renda para a população venezuelana. A gente lembra, né, que nós tínhamos, antes do governo Chávez, 50% da população venezuelana vivendo abaixo da linha da pobreza, e isso foi reduzido para aproximadamente 25%. Tá? Imagino que hoje esse número já deve ter subido novamente, infelizmente. Tá? E esse quadro, né, da crise que passa o país hoje, tanto é uma crise política, pelo próprio desgaste do governo Maduro, que obviamente não é o Chávez, não tem o carisma, não tem a liderança, e talvez não tenha nem sequer a visão de futuro para a Venezuela que o Chávez tinha. Só para abrir um parênteses, o Hugo Chávez, inclusive, manteve o preço da gasolina a centavos, que é uma atitude extremamente populista, que é para manter essa simpatia da população, né? Sem dúvida, mas ao mesmo tempo o combustível barato, ele também é um fator econômico que te ajuda, né, a manter a dinâmica da economia. Quer dizer, à medida em que o preço do combustível vai se elevando, e no Brasil nós tivemos um episódio recente na greve dos caminhoneiros, que também discutia essa questão da política de preço do petróleo, tanto que o próprio governo acabou voltando atrás, né, nessa questão da correção permanente dos petróleos, do preço do combustível, conforme a variação do câmbio. Né? O que aconteceu? O preço no exterior, no mercado internacional do petróleo, o preço do barril caiu e isso trouxe prejuízo para a Venezuela. E não houve reinvestimentos, o seu aparato, seu parque técnico de produção de petróleo não foi remodelado, não foi atualizado e entrou numa situação sem falimentar, é isso? Na verdade, se a gente pega a história do preço do petróleo, tá, a gente vai observar que, sim, houve uma primeira queda na crise de 2008, na crise financeira global de 2008, mas principalmente desde 2012, né, o preço do petróleo vem, né, em queda quase constante e chegando a preços até então inéditos, né, na história. Né? Bom, quando o país ele depende exclusivamente da receita dessa commodity, tá? Obviamente as contas do governo não vão fechar. Porque a despesa continua alta, né? A receita diminui. E vamos lembrar também que isso se combina com uma série de sanções que vão sendo impostas ao governo venezuelano, que depende praticamente da comunidade internacional para se abastecer e suprir a população do país de coisas básicas. Então a Venezuela importa quase tudo. Praticamente tudo. É um país que não tem industrialização, tá? Não tem uma agricultura pujante, tá? Então qualquer desequilíbrio no mercado de petróleo ou quaisquer sanções econômicas, né, sobre o segmento petróleo, né, asfixiam o país. A situação hoje, nós estamos vendo inclusive com imagens aí, esse embrutecimento, né, da relação internacional da Venezuela, principalmente com o Brasil, com ameaça, enfim, é uma provocação. O país hoje, o Brasil hoje tem um governo de direita e o Maduro é um ditador de esquerda. Olha, eu não tenho essa percepção porque a gente precisa lembrar que os eventos do final de semana passado se deram, sobretudo, por essa tentativa de levar a ajuda humanitária, que ela ocorreu de fora para dentro do país. Ou seja, o país reforçou suas fronteiras, resistiu a essa pressão, né? Então, não se pode dizer que partiu da Venezuela uma provocação. Houve, sim, resistência a essa ajuda humanitária, que poderia até ser discutida. Bom, mas por que o país não admite isso? Por que não se fez uma negociação e permitisse, então, ingressar com essa ajuda humanitária? Tá? Mas a gente também não pode ser ingênuo nesse ponto, né, Marcelo? E achar que essa ajuda humanitária ela é desinteressada, sobretudo porque ela parte, né, de uma motivação política dos Estados Unidos. Tá? Assim, no mundo diplomático, tá, a gente sabe que não existem, assim, amizades nem princípios desinteressados. Existem interesses políticos, econômicos, tá? Geopolíticos. E nesse momento a Venezuela está sofrendo essa pressão,
Tá? E até... Os Estados Unidos é um grande importador de petróleo da Venezuela. Sem dúvida, sem dúvida. Talvez o maior. E salvo alguma alteração recente, mas há pouco tempo era o maior cliente, né, o maior importador da Venezuela. Né? Então, era o primeiro fornecedor norte-americano, ainda era a Venezuela, apesar de todo esse quadro de crise. Essa posição de cautela do governo brasileiro, usando como porta-voz o próprio vice-presidente, o general Mourão, é algo que muita gente menos informada e que tem o espírito de guerra e de peleia, e o gaúcho é muito simpático a isso, ou boa parte do nosso povo é simpático a peleia, a guerra, acha que resolve tudo no tiro, na porrada, na bomba, e não é assim. Né? Muita gente é simpática, tem que invadir, não, né? O que o senhor vê a respeito dessa posição atual do Brasil e dessa cautela que está sendo mantida? Isso é diplomático, é democrático e é um exemplo a ser seguido? Sem dúvida. Para a sorte do Brasil nesse momento, né, o vice-presidente Hamilton Mourão representa, nas suas palavras, uma tradição da diplomacia brasileira, que é uma tradição pacífica, é uma tradição de diálogo, de diplomacia, né, e, sobretudo, de valorizar a posição do Brasil como uma liderança regional. Nós temos um patrimônio diplomático que foi construído desde o início da República Brasileira, que é desse convívio pacífico e dialogado com os vizinhos. Né? Ou seja, fora disso, né, é aventura. Né? E parece que, sobretudo, o comando militar brasileiro está muito tranquilo, está muito bem posicionado, né, na ideia de que, né, como disseram, que os coturnos brasileiros não vão pisar em solo venezuelano. Tá certo. Professor Romero, obrigado, tá? Eu que pelas suas informações aqui, a entrevista no SBT Rio Grande. Obrigado pela sua participação.